As histórias bíblicas milagrosas são apenas mitos ou contêm fatos científicos incríveis? Esta é uma pergunta que milhões de pessoas fizeram ao longo dos séculos. E hoje, neste vídeo, vamos explorar um tópico que é antigo e surpreendente. 11 eventos bíblicos que realmente aconteceram e são confirmados cientificamente. Em uma época em que a ciência é vista como a luz-guia, muitas pessoas costumam colocar a fé e a razão em dois lados opostos da mesma moeda. Mas é possível que a fé e a ciência realmente se misturem para criar uma imagem mais completa da história humana? Nosso objetivo hoje é encontrar essas interseções, demonstrar que as histórias coloridas da Bíblia não são apenas lições morais, mas também traços históricos inscritos na natureza e no universo. Imagine, você está nas margens do Mar Vermelho, onde Moisés uma vez levantou sua vara e partiu a água ao meio. Isso poderia ser apenas um milagre ou há algum tipo de explicação natural? Você sabia que os cientistas encontraram evidências de tal evento? Ou lembre-se da história das antigas cidades de Sodoma e Gomorra que foram destruídas pelo fogo do céu. A cada evento, mostraremos as mais recentes pesquisas científicas, descobertas arqueológicas e análises baseadas em fatos históricos. Desde o dilúvio cataclísmico dos dias de Noé, que muitos estudiosos acreditam estar relacionado a um evento de dilúvio global no passado, até a queda das muralhas de Jericó, verificada por sítios arqueológicos, tudo será apresentado de uma forma fácil de entender e inspiradora. Mas não para por aí. Este vídeo também é uma jornada espiritual. A cada descoberta, você perceberá que a fé não é algo para ser cegado. Pelo contrário, a fé pode permanecer mais forte quando é fortalecida por verdades científicas. Para que cada um de nós possa se perguntar se essas coisas são apenas coincidências, ou essa é a maneira de Deus nos mostrar que Ele realmente existe em todos os aspectos da vida. Sente-se, abra sua mente e prepare-se para descobrir os segredos enterrados no tempo. Este não é apenas um vídeo para assistir. É uma oportunidade para você ver o mundo através de uma nova lente, onde a Bíblia e a ciência se unem, pintando um quadro de maravilhas atemporais. O que você está esperando? Junte-se a nós nesta jornada cheia de surpresas e significados agora. A Bíblia é uma das obras mais importantes da história humana. Dividida em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia é uma coleção de livros escritos por vários autores ao longo de milhares de anos. Cada parte, cada história, contém significados profundos, não apenas em termos de religião, mas também em termos de história, cultura e sociedade. Acredita-se que o Antigo Testamento tenha sido formado ao longo dos séculos, começando no século XII AC e aperfeiçoado em vários períodos históricos. Ele contém as histórias fundamentais da origem do mundo, a formação da humanidade e o relacionamento de aliança espiritual entre Deus e a nação de Israel. Livros proeminentes como Gênesis contam a história da criação do céu e da terra, dos humanos e da história dos ancestrais de Abraão. Enquanto o Êxodo conta a jornada de libertação dos israelitas da escravidão no Egito sob Moisés. O Antigo Testamento não é apenas uma narrativa histórica, mas também uma combinação de lei, poesia e profecia, refletindo a profundidade da fé e a sede de justiça. Seus autores incluem grandes figuras como Moisés e os profetas, mas o conteúdo foi transmitido oralmente, compilado e editado por gerações de monges e estudiosos judeus, criando um legado vivo e duradouro. Enquanto o Antigo Testamento se concentra na história dos israelitas, o Novo Testamento abre um novo capítulo com foco na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Escrito entre cerca de 50 e 100 DC, o Novo Testamento é um testemunho dos profundos efeitos de Jesus na humanidade e na formação do cristianismo como um movimento religioso global. O Novo Testamento inclui os evangelhos escritos pelos apóstolos como Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre os milagres, sermões e missão salvadora de Jesus. Além disso, as epístolas de São Paulo desempenharam um papel importante na interpretação e disseminação da mensagem do cristianismo, não apenas na terra de Israel, mas também no Império Romano e territórios vizinhos. A Bíblia não é apenas uma coleção de textos religiosos, mas também um mapa espiritual, ajudando as pessoas a encontrar uma conexão com Deus, entender o significado da vida e aprender a viver de acordo com valores morais nobres. O propósito original da Bíblia não era apenas registrar a história da nação de Israel ou a vida de Jesus, mas também guiar a humanidade para a salvação, confiança, amor e paz. A influência da Bíblia na história e na cultura humanas é indiscutível. Dos tempos antigos aos tempos modernos, a Bíblia moldou muitas civilizações, da lei à arte, da filosofia à ciência. No campo do direito, a Bíblia desempenha um papel importante no desenvolvimento dos sistemas jurídicos. Os 10 Mandamentos são um dos exemplos mais proeminentes de princípios morais que influenciaram fortemente as leis, especialmente no Ocidente. Conceitos como justiça, honestidade e perdão não são apenas os pilares da vida social, mas também os princípios orientadores de muitos sistemas de justiça modernos. O equilíbrio entre justiça e bondade que a Bíblia ensina tornou-se um valor central na construção da sociedade. Na arte, a Bíblia é uma fonte inesgotável de inspiração para artistas, músicos e escritores. Obras-primas, como a pintura do teto da Capela Sistina de Michelangelo, a Última Ceia de Leonardo da Vinci, ou música imortal como o Messias de Handel e a Paixão de São Mateus de Bach, são todas inspiradas na Bíblia. Histórias como Adão e Eva no Jardim do Éden, o Dilúvio ou Jesus crucificado tornaram-se símbolos globais, associados à criatividade e imaginação humanas. Na literatura, a Bíblia não apenas fornece um assunto, mas também molda o estilo e o pensamento. Das obras de Shakespeare aos romances modernos, histórias e imagens da Bíblia permearam a literatura mundial. Na vida espiritual, a Bíblia é uma linha de vida espiritual que flui incessantemente para bilhões de crentes. Para os judeus, a Bíblia era um símbolo da aliança sagrada entre Deus e os israelitas, a esperança de restauração e a promessa mantida através das gerações. Para os cristãos, a Bíblia é a mensagem de amor, sacrifício e redenção por meio da vida e ressurreição de Jesus. Mesmo para os não religiosos, a Bíblia continua sendo uma profunda obra filosófica, ajudando-os a refletir sobre as grandes questões da vida. Por que existimos? Qual é o propósito da vida? Como devemos viver para criar significado? A Bíblia é vista de muitas maneiras diferentes, dependendo da perspectiva de cada pessoa ou grupo religioso. Essas abordagens são geralmente divididas em 3 direções principais: literal, simbólica e histórica. Literal. Esta é uma visão comum entre muitos grupos religiosos conservadores. Eles consideram a Bíblia como a palavra infalível de Deus. Desse ponto de vista, cada versículo, cada palavra na Bíblia é verdade absoluta e é tomada literalmente. Eventos milagrosos na Bíblia, como a criação do mundo por Deus em 6 dias, o dilúvio de Noé ou a divisão do Mar Vermelho por Moisés, são vistos como eventos históricos reais, não símbolos ou metáforas. Para aqueles que defendem essa visão, a Bíblia não é apenas um livro doutrinário, mas também uma crônica espiritual do mundo e da humanidade. Simbolismo. Em contraste com a visão semântica literal,
Muitos estudiosos e seguidores liberais abordam a Bíblia como uma coleção de histórias simbólicas que contém profundas lições filosóficas e morais. Essa visão enfatiza que a Bíblia nem sempre é um documento histórico preciso, mas sim um livro que ensina a vida, usando linguagem metafórica e figurativa para transmitir mensagens espirituais. Por exemplo, a história de Adão e Eva pode ser entendida não apenas como a origem da humanidade, mas também como um símbolo do livre-arbítrio e das consequências da desobediência a Deus. Da mesma forma, o grande dilúvio de Noé pode simbolizar o renascimento, a esperança e uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Essa abordagem permite que o leitor encontre significado na Bíblia, mesmo que não a veja como fatos reais. História. Outra abordagem é abordar a Bíblia de uma perspectiva histórica. Os pesquisadores tentam decifrar as histórias bíblicas comparando-as com evidências arqueológicas e outros textos antigos. Essa visão não visa afirmar ou refutar a autenticidade da Bíblia, mas se concentra em lançar luz sobre o contexto histórico das histórias da Bíblia e a relação com civilizações antigas. Seja qual for a maneira como é entendida, a Bíblia ainda desempenha um papel central na jornada espiritual da humanidade. É um livro que desafia constantemente o intelecto, move o coração e nos motiva a buscar o melhor na vida. A jornada da descoberta da Bíblia não é apenas uma jornada de compreensão do passado, mas também uma jornada de compreensão de nós mesmos e de nosso relacionamento com nosso Criador. Então, a Bíblia é apenas um livro religioso ou é uma história que conecta história e ciência com a espiritualidade humana? Vamos nos revezar olhando para cada evento bíblico de uma perspectiva científica para lançar luz sobre tudo. O primeiro evento foi o Grande Dilúvio. No livro de Gênesis, a Bíblia nos diz que quando os pecados da humanidade se espalharam por toda a terra, Deus decidiu enviar um grande dilúvio para destruir todas as criaturas da terra, exceto a família de Noé e os animais que ele trouxe para uma grande arca. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, fazendo com que a água subisse para cobrir toda a superfície da terra, engolindo tudo e restaurando a ordem no mundo. Depois que a água recuou, disse que a arca de Noé parou no topo do Monte Ararat e, a partir daí, uma nova humanidade começou. O grande dilúvio não é apenas mencionado na Bíblia, mas também aparece nos textos antigos de muitas culturas diferentes, desde a epopeia mesopotâmica de Gilgamesh até as lendas do dilúvio na Índia, China e América do Sul. Isso levanta a questão: este é um evento histórico real, lembrado por meio de civilizações, ou apenas histórias simbólicas? Evidências científicas de apoio. A primeira evidência são vestígios geológicos. Os geólogos encontraram evidências de grandes inundações ao longo da história, especialmente na região da Mesopotâmia, onde a antiga civilização suméria existiu. Uma das descobertas importantes foi uma espessa camada de argila encontrada em Ur, uma das antigas cidades da Suméria. Esta camada de argila, com mais de 2,5 metros de espessura, não contém vestígios de habitação, sugerindo que a área já foi completamente submersa pelas águas das enchentes. Além disso, acredita-se que a região do Mar Negro hoje tenha experimentado uma grande inundação há cerca de 7.500 anos. De acordo com um estudo dos cientistas William Ryan e Walter Pittman, o nível do mar subiu acentuadamente quando o mar Mediterrâneo transbordou do Bósforo, submergindo as terras costeiras e criando um novo mar interior. Este evento pode ter sido a inspiração para a história do Grande Dilúvio. A segunda evidência é fósseis de vida marinha.
Fósseis de vida marinha, encontrados em grandes altitudes em cadeias de montanhas, como o Himalaia e os Andes, demonstraram que, no passado distante, essas áreas já estiveram abaixo do nível do mar. Embora esses vestígios estejam principalmente relacionados a grandes mudanças geológicas ao longo de milhões de anos, eles ainda reforçam a crença de que inundações em grande escala já ocorreram. O aparecimento de mitos do dilúvio em muitas culturas antigas ao redor do mundo é um fenômeno interessante que os pesquisadores dificilmente podem ignorar. As histórias, embora contadas em vários detalhes, ainda têm semelhanças impressionantes, sugerindo a possibilidade da existência de um evento histórico importante, ou pelo menos as experiências comuns da humanidade para desastres naturais de grande escala. Por exemplo, Lenda de Manu, Índia. Na cultura hindu, a lenda de Manu diz que o deus Vishnu alertou Manu sobre um grande dilúvio. Manu é instruído a construir um navio e salvar todas as criaturas. Após o dilúvio, Manu se tornou o ancestral da nova raça humana, simbolizando o renascimento após um desastre. Lenda de Nuhu, Havaí. Os antigos havaianos também têm uma história semelhante sobre um homem chamado Nuhu, que foi avisado pelos deuses de um grande dilúvio. Nuhu constrói um grande navio para salvar sua família e animais. Após o dilúvio, ele fez oferendas ao Deus Supremo Ken. Mito do dilúvio chinês. Na tradição chinesa, houve um enorme grande dilúvio que varreu o território da China antiga, fazendo com que muitas pessoas, casas e árvores fossem completamente destruídas. Naquele momento, o rei Xiaoyu apareceu de repente de um grande riacho de água. Ele é creditado com a dragagem do rio para drenar áreas inundadas. O Dr. Wu Qinglong, arqueólogo da Universidade de Pequim, e seus colegas encontraram evidências de que a lenda pode ser real e que o cataclismo ocorreu, baseando-se na análise de isótopos de carbono em evidências sedimentares no local de uma antiga barragem de terra. Os pesquisadores dizem que uma grande quantidade de sedimentos foi presa rio acima, a uma altitude de mais de 50 metros acima do nível do rio. A história não apenas retrata um desastre natural, mas também demonstra sabedoria e adaptabilidade humanas. Essas histórias de inundações globais podem refletir memórias humanas comuns de grandes inundações, causadas por fenômenos naturais como aumento do nível do mar, tsunamis ou mudanças climáticas. O fato de culturas em diferentes continentes, sem comunicação direta, terem histórias semelhantes, sugere que esses desastres deixaram uma marca profunda na mente humana. Ao mesmo tempo, essas histórias também são frequentemente associadas a lições de moral, enfatizando um novo começo após os erros humanos. Isso não apenas reforça a viabilidade de um importante evento histórico, mas também demonstra que as civilizações antigas tinham uma compreensão profunda da conexão entre natureza, pessoas e valores espirituais. Embora a ideia de um dilúvio cobrindo toda a Terra seja improvável do ponto de vista científico moderno, muitos fenômenos naturais podem ter contribuído para as inundações em grande escala lembradas em lendas antigas. O primeiro fenômeno natural foi o derretimento das camadas de gelo no final da Idade do Gelo. Cerca de 10.000 anos atrás, quando a Idade do Gelo terminou, o aumento da temperatura da Terra derreteu as camadas de gelo gigantes. Isso leva a um aumento acentuado do nível do mar, causando inundações em muitas áreas costeiras. As comunidades que vivem perto de rios e mares podem ter testemunhado esse evento e se lembrado dele como um desastre global. Fenômenos geológicos incomuns. Grandes terremotos ou erupções vulcânicas podem criar tsunamis e inundações generalizadas. Por exemplo,
O tsunami causado pelo vulcão Santorini, por volta de 1600 AC, destruiu a civilização minoica e acredita-se que tenha sido a inspiração para o mito Atlante. Impacto de meteorito. Um impacto de meteorito ou cometa pode causar inundações e incêndios florestais em grande escala. Este evento não apenas mudou o habitat, mas também deixou uma marca clara na memória dos humanos antigos. Eventos do Mar Negro. Estudos do Mar Negro mostraram que a área já foi uma planície, mas um enorme fluxo do Mar Mediterrâneo, por volta de 500 e 600 AC, a transformou em um mar interior. Este evento pode ter tido um forte impacto sobre os residentes costeiros e se tornou a base para a história do dilúvio. As descobertas científicas não apenas nos ajudam a entender mais sobre a possibilidade de grandes inundações no passado, mas também abrem uma nova abordagem para explorar o significado da história do grande dilúvio. A fé não contradiz necessariamente a razão, e a Bíblia pode ser vista como um lembrete da interação entre os humanos e a natureza, bem como nossa responsabilidade de proteger o mundo que Deus criou. A história do cataclismo não é apenas um milagre ou um evento sobrenatural, mas também um poderoso símbolo de renascimento, misericórdia e esperança. O segundo evento é a história das 10 pragas que Deus infligiu ao Egito. No livro de Êxodo, não é apenas uma parte da história religiosa, mas também o assunto de muitos estudos científicos, culturais e geológicos. Este evento marcou o confronto entre Deus e o faraó Ramsés II, a fim de libertar os israelitas da escravidão. Mas como essa história clássica pode ser explicada de uma perspectiva científica? Vamos mergulhar nos dados e hipóteses notáveis. De acordo com o livro de Êxodo, Deus desceu sobre 10 pragas para pressionar o faraó a libertar os israelitas do Egito. Os sapos estão transbordando, os mosquitos aparecem em todos os lugares, as moscas enchem o solo, a peste mata o gado, úlceras em pessoas e objetos, o granizo destrói as plantações, o gafanhoto come tudo limpo, 3 dias de escuridão cobertos, a morte das cabeças do dragão. Essas calamidades não apenas abalaram o Egito, mas também foram uma demonstração do poder de Deus, afirmando o direito à libertação e redenção. Muitos cientistas e arqueólogos tentaram explicar essas calamidades combinando evidências geológicas, climáticas e biológicas. Eles propõem que as calamidades podem ser o resultado de fenômenos naturais raros, amplificados pelas interpretações culturais e religiosas das Escrituras. A primeira calamidade: a água se transforma em sangue. Uma das calamidades mais impressionantes foi quando as águas do Nilo, a força vital do Egito, se transformaram em sangue. Os cientistas levantam a hipótese de que esse evento pode ter sido causado pelo fenômeno da maré vermelha, onde algas tóxicas como Pfiesteria piscicida prosperam sob temperatura e condições químicas específicas. Esse tipo de alga secreta toxinas, fazendo com que a água fique vermelha e mate os organismos que vivem no rio, colapsando o ecossistema. Essa degradação ambiental pode ter preparado o terreno para novos desastres. Flagelo 2, 3 e 4. As rãs são desenfreadas e os mosquitos aparecem em todos os lugares. Quando o rio Nilo está poluído, as rãs, espécies que dependem da água doce, são forçadas a migrar para a costa para sobreviver. Sua superabundância causou horror generalizado, mas depois que os sapos morreram em massa devido à sua incapacidade de se adaptar, o ecossistema caiu em grave desequilíbrio. Isso leva a surtos de insetos como mosquitos e moscas, que carregam patógenos e têm um grande impacto na saúde pública. Calamidade 5. A praga mata o gado.
De acordo com a Bíblia, Deus enviou uma praga devastadora que fez com que o gado dos egípcios morresse em massa. Este desastre não apenas causou pesadas perdas econômicas, mas também enfraqueceu o sistema alimentar e de transporte da nação egípcia. Alguns cientistas acreditam que essa epidemia pode estar relacionada à disseminação de doenças infecciosas entre o gado, como o antrás. Quando as fontes de água estão poluídas e o meio ambiente está desequilibrado devido a desastres anteriores, a bactéria Bacillus anthracis, que causa o antrás, pode ter prosperado. Evidências arqueológicas sugerem que essa bactéria patogênica existe há muito tempo na bacia do Nilo. Além disso, quando desastres como sapos morrem em massa ou o meio ambiente é poluído, bactérias e parasitas podem facilmente atacar animais de estimação. Isso criou uma cadeia de reações biológicas que afetou severamente a agricultura e a economia baseada na pecuária do Antigo Egito. Calamidade 6. Furúnculos e doenças de pele. Alguns cientistas sugerem que furúnculos e doenças de pele podem ser explicados pela poluição química do ar e da água causada por substâncias tóxicas acumuladas no ambiente destrutivo. Além disso, a teoria de uma erupção vulcânica na área também foi apresentada. As cinzas vulcânicas contêm muitos compostos que podem causar irritação severa na pele e levar a doenças de pele se expostas por muito tempo. Calamidade 7. Granizo destrói plantações. O fenômeno do granizo no Egito, uma terra predominantemente desértica, pode parecer estranho, mas não impossível. Evidências de camadas sedimentares sugerem que o Egito experimentou convulsões climáticas extremas, incluindo grandes tempestades e granizo. Essas tempestades podem ter destruído plantações e causado grandes danos aos moradores. A 8ª calamidade. Os gafanhotos comem tudo limpo. Na Bíblia, a 8ª praga é a chegada de um enorme enxame de gafanhotos que invadiu o Egito, destruindo as plantações e roubando-lhes a comida que sobrou das pragas anteriores. Deus fez com que o vento leste soprasse forte, trazendo consigo um bando de gafanhotos para cobrir o céu, aterrorizando os egípcios porque eles não podiam ver a luz do sol. Quando pousaram, nenhum único galho ou lâmina sobreviveu. Essa calamidade continua a enfatizar o poder de Deus e a impotência do faraó. Este não é apenas um golpe econômico, mas também um aviso direto. Se o faraó não libertar os israelenses, tudo o que é precioso para o Egito será completamente destruído. O fenômeno dos gafanhotos destruindo plantações não é incomum na história da humanidade. Estudos científicos sugerem que condições meteorológicas e climáticas anormais podem ser a principal causa do surto de gafanhotos. Os gafanhotos, pertencentes à família Acrididae, frequentemente se multiplicam fortemente em condições ambientais favoráveis, especialmente quando há chuvas fortes após um período de seca prolongado. A água da chuva ajuda as árvores a permanecerem verdes, fornece uma rica fonte de alimento e cria condições para que os gafanhotos cresçam rapidamente. Quando atingem muita densidade, podem entrar em um estado de enxame, um fenômeno no qual os gafanhotos mudam tanto em comportamento quanto em morfologia. Tornam-se mais agressivos e se movem para grandes enxames, causando estragos em qualquer coisa em seu caminho. Calamidades anteriores, como o granizo que destruiu plantações, a 7ª praga, podem ter enfraquecido as plantações, deixando manchas verdes atraentes para gafanhotos. Os desequilíbrios ecológicos de doenças e a mortalidade do gado também reduzem o número de predadores naturais de gafanhotos, como pássaros e animais insetívoros, contribuindo para a gravidade desse flagelo.
Historicamente, o Egito e seus arredores sofreram grandes surtos de gafanhotos. Um dos relatos mais famosos é a praga de gafanhotos de 1915, onde um enxame de gafanhotos devastou todo o Levante, semelhante à descrição na Bíblia. Documentos arqueológicos e biológicos sugerem a possibilidade de que esse fenômeno tenha ocorrido em maior escala nos tempos antigos. Calamidade 9. 3 dias de escuridão. O fenômeno da escuridão prolongada pode ser explicado por uma grande erupção vulcânica ou uma enorme tempestade de areia. Cinzas vulcânicas ou poeira de areia do deserto podem obscurecer a luz do sol por dias, criando uma sensação de tristeza e crise para os moradores. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Essa calamidade também foi a última praga registrada no livro de Êxodo capítulo 11, versículo 12, que marcou o ponto culminante do confronto entre Deus e o faraó egípcio. Escravos, até mesmo gado, foram mortos. Somente aqueles cujas casas estão manchadas com o sangue das ovelhas nos batentes das portas, por ordem de Deus, serão salvos. A 10ª praga não é apenas um ato de punição, mas também tem um profundo significado espiritual. Essa calamidade foi o julgamento final do faraó, que repetidamente endureceu seu coração, recusando-se a libertar os israelitas apesar de testemunhar o poder de Deus. O ato de espalhar sangue de ovelha no batente da porta simboliza a expiação e a proteção de Deus. Esta é uma imagem prenúncio do sacrifício de Jesus, que é considerado o Cordeiro de Deus no Novo Testamento. Essa calamidade também foi o início da Páscoa, que comemorava o dia em que os israelitas foram libertados da escravidão e começaram sua jornada para a Terra Prometida. A explicação científica para essa catástrofe é difícil, pois é um evento altamente sobrenatural, especificamente descrito na Bíblia. No entanto, várias teorias foram apresentadas para explicar esse fenômeno de morte em massa. A primeira hipótese é sobre a contaminação de alimentos. Alguns cientistas sugerem que as mortes dos primogênitos podem estar relacionadas à intoxicação alimentar. Após desastres anteriores, como granizo, gafanhotos e água contaminada, as reservas de alimentos podem ter sido contaminadas com mofo ou bactérias, especialmente grãos. Um mofo, como o ergot, que cresce no trigo e na cevada em condições úmidas, pode ser fatal quando consumido em altas concentrações. Os primogênitos geralmente são priorizados para comer primeiro ou comer a melhor porção de comida, então eles podem ser mais severamente afetados, levando a mortes em massa durante a noite. Hipótese de liberação de gás tóxico. Outra teoria é que uma erupção vulcânica ou fenômeno geológico pode ter liberado gases tóxicos no ar. Casas que não têm sangue em suas portas podem ser aquelas que não seguem as instruções para se proteger, como selar suas portas. Isso pode explicar a morte que ocorre apenas em algumas casas específicas. Embora não haja evidências arqueológicas diretas da 10ª praga, textos egípcios antigos, como o papiro Ipuwer, descrevem períodos de turbulência, incluindo mortes em massa e fome. Uma passagem deste documento diz: "Os ricos choram, os pobres estão cheios de felicidade. Todo mundo diz, ó meus filhos." Disse que isso tem semelhanças com a história bíblica. Curiosamente, embora os desastres possam ter uma explicação científica, eles ocorrem em tal sequência e em uma ordem tão lógica que dificilmente podem ser apenas aleatórios. No terceiro evento, chegaremos a Sodoma e Gomorra. Na dramática história registrada na Bíblia, Sodoma e Gomorra são duas cidades famosas por sua depravação e pecado, tanto que Deus decidiu destruí-las como punição. O relato de Gênesis descreve como fogo e enxofre desceram do céu, consumindo toda a área, sem deixar vestígios de vida.
Esta não é apenas uma história icônica, mas também uma profunda lição de ética e julgamento divino. Mas existe alguma evidência científica para apoiar ou explicar essa história? A história bíblica começa com Deus predizendo ao patriarca Abraão sua intenção de destruir Sodoma e Gomorra devido aos pecados intoleráveis dos habitantes. Embora Abraão implorasse perdão a Deus se pudesse encontrar pelo menos 10 pessoas justas, no final a injustiça dessas duas cidades foi muito grande, levando à destruição inevitável. Um detalhe proeminente na história é a fuga de Ló e sua família. Os anjos avisaram Ló que ele e sua família precisavam deixar a cidade imediatamente e não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló violou isso, virou-se para olhar para Sodoma e foi imediatamente transformada em uma estátua de sal. Este evento não apenas retrata poderes sobrenaturais, mas também retrata lições profundas sobre obediência e renúncia. Séculos depois, os cientistas têm procurado incansavelmente por vestígios dessas duas cidades lendárias. Algumas evidências geológicas e arqueológicas sugeriram que a área ao redor do Mar Morto, onde se acredita que Sodoma e Gomorra estavam localizadas, pode ter testemunhado uma grande catástrofe de natureza destrutiva. A área de Tal el-Hammam, na Jordânia, foi sugerida por alguns arqueólogos como possivelmente a Sodoma bíblica. Aqui, os pesquisadores encontraram evidências de uma explosão extremamente grande que ocorreu há cerca de 3.600 anos. As estruturas de tijolos de barro que existiam nesta área desapareceram repentinamente, deixando apenas fundações de pedra com vestígios chamuscados. Os tijolos mostram claramente sinais de queima. Os esqueletos foram encontrados espalhados, em estado de desordem. Os fragmentos de cerâmica de argila encontrados foram derretidos, transformados em vidro. A análise mostrou que os cristais de zircão na cerâmica se formaram em 1 segundo, sob temperaturas extremamente altas, estimadas em até 2.000 graus Celsius. Um fluxo de sal quente varreu a área, deixando vestígios de partículas minerais queimadas pelos fortes ventos que carregava. Camadas de cinzas e detritos com vários metros de espessura cobriram uma área de mais de 193 milhas quadradas, criando uma cena de destruição horrível, assim como as descrições bíblicas. A população estimada da região, entre 40 mil e 65 mil pessoas, morreu instantaneamente neste misterioso evento. A terra ao redor do Mar Morto é famosa por sua complexa atividade geológica, especialmente grandes falhas na crosta terrestre. Alguns cientistas especulam que os eventos devastadores de Sodoma e Gomorra podem ter sido o resultado de uma explosão de gás natural combinada com um terremoto. A área é rica em metano e outros compostos inflamáveis. Se ocorrer um grande terremoto, ele pode liberar gás e causar uma explosão violenta, criando uma cena de fogo e sal, conforme descrito na Bíblia. Uma das comparações científicas notáveis é o evento de Tunguska que ocorreu na Sibéria em 1908, quando um meteorito explodiu no ar, destruindo milhares de árvores em uma área de mais de 2.000 quilômetros. Um evento semelhante pode ter ocorrido em Sodoma e Gomorra, explicando o poder destrutivo e as temperaturas extremas registradas na arqueologia. Um dos fenômenos sobrenaturais mais proeminentes da história é a esposa de Ló sendo transformada em uma estátua de sal. Isso pode ser entendido de uma perspectiva simbólica, mas de uma perspectiva científica, acredita-se que isso esteja relacionado à geologia específica da área do Mar Morto. A concentração extremamente alta de sal no solo e no ar nesta área
pode ter facilitado as camadas de cristalização do sal nos corpos de humanos ou animais a serem enterrados nos duros processos judiciais. Além disso, a história de fogo e sal caindo do céu pode estar relacionada a chuvas de meteoros ou forte atividade vulcânica. Se o metano e o enxofre forem liberados no ar durante uma grande explosão, eles podem se combinar com faíscas de raios para criar uma cena de fogo no céu. Sodoma e Gomorra, literal ou figurativamente, carregam mensagens poderosas de punição e alerta. Esta história não é apenas um lembrete das consequências da alienação moral, mas também um convite para que as pessoas reflitam sobre a responsabilidade e o temor de Deus. O quarto evento é mana caindo do céu. No livro bíblico de Êxodo, há uma história impressionante que exemplifica o poder transcendente de Deus como um milagre que alimentou os israelitas durante sua jornada de 40 anos pelo deserto do Sinai. De acordo com a descrição, mana é uma substância branca, como sementes de coentro, que tem um sabor tão doce quanto o mel. Todas as manhãs, quando a neblina se dissipava, os israelitas coletavam mana para fazer bolos. Surpreendentemente, esse alimento não apenas aparece regularmente todos os dias, mas também estraga quando armazenado durante a noite, exceto no sábado. A Bíblia afirma que o mana é uma demonstração direta da provisão de Deus. Contra o pano de fundo de desertos rigorosos, onde os humanos são quase impossíveis de sobreviver sem comida e suprimentos de água, o aparecimento de mana é um sinal claro de cuidado divino. Para os israelitas, isso não era apenas comida, mas também um lembrete diário de lealdade e obediência a Deus. Disse o Senhor a Moisés: "Eis que te farei chover pão." Êxodo capítulo 16, versículo 4. Esta história não é apenas simbólica, mas também enfatiza a relação entre o homem e Deus, onde a confiança absoluta traz a fonte da vida no deserto da morte. Embora a história do mana caindo do céu seja aceita por muitos crentes como um milagre, cientistas e pesquisadores também passaram muito tempo aprendendo e oferecendo possíveis explicações científicas. Uma das teorias populares é que a mana pode ser um tipo de substância secretada pela árvore tamarisk. Esta planta, comum na região do Sinai, às vezes produz uma resina doce que cristaliza em climas quentes e secos. Este plástico é comestível e muitas vezes é produzido por insetos, como pulgões que sugam o plástico. Alfred E. Brehm, zoólogo e naturalista alemão, pesquisou amostras de plástico tamargueira na área e descobriu que ele tinha uma composição química semelhante à que a Bíblia descreve: doçura, derretimento rápido e difícil de armazenar durante a noite. No entanto, o plástico tamarisk não pode estar em quantidades suficientes para alimentar um grupo de adultos por 40 anos, levando os cientistas a considerar fatores mais sobrenaturais. Outra hipótese envolve bactérias líquenes se combinando com fungos para criar um alimento em pó, que pode ser coletado pela manhã. O professor Colin Humphreys, da Universidade de Cambridge, argumenta que as condições climáticas e geográficas únicas do deserto do Sinai podem produzir naturalmente esses fenômenos raros. Para reforçar as hipóteses científicas, os arqueólogos têm procurado vestígios da migração israelita no deserto do Sinai. Alguns estudos geológicos nesta área encontraram sinais de mudanças nas condições ambientais há mais de 3.000 anos. Isso pode explicar o fato de que o clima naquela época era mais favorável para que fenômenos como a seiva de tamargueira ou o líquen crescessem amplamente. Além disso, ruínas arqueológicas,
como utensílios de cozinha e ferramentas simples de colheita, também mostram o estilo de vida temporário de uma grande comunidade nômade, combinando parcialmente com a história dos israelitas que viviam de alimentos naturais e provisões sobrenaturais. Embora as evidências científicas tenham fornecido muitas perspectivas possíveis, o evento de mana caindo do céu continua sendo um tópico misterioso onde a ciência e a fé se cruzam. De uma perspectiva divina, mana não é apenas comida, mas também um símbolo de completa dependência de Deus. Enquanto isso, a ciência não descarta a possibilidade de que os fenômenos naturais sejam usados por Deus para realizar sua vontade. A história de mana nos lembra que, não importa quais sejam as circunstâncias, a provisão de Deus está sempre presente, às vezes através do sobrenatural, às vezes através de fenômenos naturais que o homem está apenas começando a entender. Acima de tudo, o mana é um milagre que não apenas satisfaz a fome física, mas também inspira fé e esperança na alma. O quinto evento foi o milagre da divisão do Mar Vermelho ao meio realizado por Moisés, que é um dos eventos mais milagrosos, espetaculares e profundamente comoventes de toda a Bíblia, registrado em Êxodo 14, 21, 31. A história se passa no contexto de extrema tensão, quando os israelitas, que acabaram de ser libertados da escravidão no Egito, enfrentam o perigo de serem destruídos pelo poderoso exército do faraó, que está perseguindo de perto. À sua frente está um vasto mar que parece não ter saída, enquanto atrás deles está o som dos cascos dos cavalos e o som das armas ressoando. Em seu momento mais desesperador, Deus ordenou a Moisés que levantasse a vara, um símbolo de seu poder e orientação. E imediatamente ocorreu um milagre que o Mar Vermelho se partiu em dois, revelando um caminho seco através do fundo do mar. As duas paredes de água se erguiam como enormes muralhas de ambos os lados, criando um corredor seguro para todos os israelitas atravessarem. Quando o último homem pôs os pés na outra margem, Deus fez com que o mar transbordasse, engolindo todo o exército egípcio que o perseguia. Cavalos de guerra, carruagens e soldados desapareceram sob as ondas. Essa vitória retumbante não apenas libertou os israelitas de uma ameaça imediata, mas também afirmou a soberania e a fidelidade de Deus em proteger seu povo. Ao mesmo tempo, este evento também estimulou debates de séculos sobre a autenticidade e a possibilidade de tal fenômeno sobrenatural. Para os crentes, esse milagre é uma demonstração clara da intervenção divina na história humana. Deus demonstrou seu poder transcendente por meio de Moisés, libertando seu povo da escravidão. A imagem do mar se partindo ao meio tem um significado profundo, não apenas como um evento histórico, mas também como um lembrete de que Deus está sempre à frente para abrir o caminho, mesmo quando as pessoas enfrentam desafios que não podem ser superados por suas próprias forças. Embora este evento tenha uma cor sobrenatural, os cientistas têm procurado constantemente sinais e evidências para explicar esse fenômeno milagroso. Vários estudos geológicos e arqueológicos lançaram luz sobre as possibilidades naturais que podem explicar este evento. Estudos da composição geológica do Mar Vermelho mostram que ele possui pontos rasos especiais, onde as correntes e os níveis de água podem ser significativamente afetados por fatores como vento, marés e terremotos. Em 2010, o cientista Carl Drews, da Universidade do Colorado, publicou um estudo na PLOS One simulando como um vento forte soprando pela área poderia empurrar a água para o lado, expondo o fundo do mar raso por várias horas.
De acordo com Drews, esse fenômeno, conhecido como efeito de descida do vento, pode ocorrer quando o vento leste sopra continuamente a uma velocidade de cerca de 100 km/h. Alguns arqueólogos encontraram relíquias no fundo do Mar Vermelho, incluindo estruturas semelhantes a rodas de carruagem, pilares antigos, e os identificaram como pertencentes ao antigo período egípcio. Ron Wyatt, um explorador amador e arqueólogo, afirma ter descoberto rodas de carruagem no fundo do Mar Vermelho em 1978. Embora essa evidência ainda seja controversa, ela abre a possibilidade de que esse evento bíblico possa ter raízes históricas reais. Vários outros cientistas consideraram a possibilidade de que os terremotos possam criar tsunamis ou causar mudanças no nível da água, levando ao recuo do mar. O Mar Vermelho está localizado perto do limite das placas tectônicas, tornando a área propensa a terremotos. Embora isso não seja suficiente para explicar completamente a história bíblica, fornece uma perspectiva natural a ser considerada. O milagre de dividir o Mar Vermelho, seja visto pelas lentes da fé ou da ciência, deixa lições profundas. Para os crentes, é um testemunho do poder e da redenção de Deus. Para aqueles que querem encontrar respostas através da ciência, isso abre uma discussão interessante sobre como a natureza e o sobrenatural podem se cruzar. Seja qual for a maneira como você olha para isso, esta história é um lembrete poderoso de que, nos momentos mais difíceis, sempre há um poderoso para guiar e pavimentar o caminho. O evento da bifurcação do Mar Vermelho transcende os limites do tempo e da cultura, tornando-se um símbolo de esperança e fé. Isso nos mostra que, embora os humanos nunca entendam completamente os milagres da Bíblia, isso não diminui sua magia. Em vez disso, histórias como essas nos encorajam a continuar buscando, aprendendo e confiando no Criador, que tem tudo em suas mãos. O sexto evento foi a escuridão que cobriu Jesus quando ele foi crucificado. Na história humana, houve momentos que não apenas abalaram o mundo físico, mas também tocaram as profundezas do espiritual. Um desses eventos foi a morte de Jesus na cruz, quando as trevas cobriram a terra por 3 horas. De acordo com a Bíblia, na sexta hora, as trevas cobriram toda a terra até a hora 9. Mateus, capítulo 27, versículo 45. Este não é apenas um fenômeno natural, mas tem também um significado profundo na história da salvação, exprimindo a dor do céu e da terra pelo grande sacrifício. A narrativa evangélica não apenas documenta esse evento como um fenômeno natural, mas também o coloca em um contexto teológico. Jesus, o ser sem pecado, tomou sobre si os pecados da humanidade na cruz. Quando a escuridão cai, não é apenas um símbolo da ira de Deus pelo pecado, mas também da separação temporária entre o Pai e o Filho. O grito de angústia de Jesus, Pai, por que me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículo 46, que ressoou no meio da noite, enfatizou a dor física e espiritual que ele suportou. Durante séculos, os pesquisadores tentaram entender esse fenômeno de uma perspectiva científica. Algumas fontes sugerem que isso pode ter sido um eclipse solar, mas essa hipótese foi rapidamente descartada. A razão é que a Páscoa judaica, a época da crucificação de Jesus, sempre acontecia no dia da lua cheia, quando um eclipse solar não podia ocorrer. Então, como esse fenômeno pode ser explicado? A pesquisa de camadas sedimentares geológicas forneceu mais pistas sobre quando a escuridão ocorreu. Em 2011, cientistas da Universidade de Oxford analisaram amostras de núcleo de solo da região do Mar Morto e notaram interrupções na estrutura da camada de solo, sugerindo um grande terremoto por volta de 31-33 DC.
Isso coincidiu com a crucificação de Jesus. Além disso, os cientistas usaram datação por radioisótopos para identificar camadas de sedimentos na área de Jerusalém. Alguns documentos indicam que por volta do ano 33 ocorreu um evento geológico incomum, incluindo escuridão, cobrindo uma grande área. Outro estudo conduzido por astrônomos também mencionou a possibilidade de um fenômeno astronômico raro, como uma tempestade de poeira gigante. Essas tempestades podem diminuir a luz do Sol por horas, criando escuridão que cobre toda a área. No entanto, isso não é suficiente para explicar o significado sobrenatural que esse evento traz. Uma das abordagens mais modernas é olhar para esse fenômeno das trevas através das lentes da interseção da ciência e da teologia. Embora a ciência possa fornecer evidências geológicas ou astronômicas, o verdadeiro significado desse evento vai muito além das explicações convencionais. Teólogos e cientistas cristãos, como o Dr. John Lennox, da Universidade de Oxford, argumentam que, em vez de se oporem, a ciência e a fé devem se complementar. Lennox argumentou que, embora a ciência possa estudar fenômenos físicos, é a fé que lança luz sobre o propósito divino por trás deles. No caso das trevas, quando Jesus foi crucificado, podemos ver esse evento não apenas como um fenômeno natural, mas também como um testemunho do poder e autoridade soberana de Deus. É um lembrete de que o universo opera não apenas por leis físicas, mas também pela vontade sobrenatural do Criador. Feche os olhos e imagine que você está no coração de Jerusalém naquela tarde fatídica. O sol que brilhava intensamente no céu foi subitamente obscurecido, dando lugar a uma escuridão que engolfou tudo. A cena ao redor parecia congelar de horror. Os sussurros de medo da multidão se espalharam como um fogo ardente. Eles falaram da ira de Deus. O ar parecia estar estagnado e cada respiração era pesada. De repente, uma voz quebrou o silêncio. Verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Essas palavras surpreendentes e sinceras vieram de um soldado romano que estivera à margem dessa história, agora preso à verdade indiscutível. Mateus, capítulo 27, versículo 54. Esse momento não é um dia comum, não é um evento que o tempo pode apagar. Este é um momento que abalou todo o universo, um marco eterno que toda geração deve se curvar para refletir. Como crente, senti profundamente que era um chamado divino para eu parar e olhar para a cruz. Em meio à dor e à escuridão, o amor sacrificial de Jesus brilha como um farol, guiando as almas perdidas de volta. Se todo o céu e a terra devem ser abalados por seu sacrifício, então como posso eu, uma pessoa pequena no fluxo interminável da história, não me curvar e agradecer? Como eu poderia não me ajoelhar e honrar o amor sem limites que trocou tudo para me redimir? A imagem de Jesus na cruz não é apenas um símbolo de tristeza, mas também uma chama de esperança, um poderoso lembrete de que seu amor transcende todas as fronteiras, tocando os lugares mais profundos de nossos corações. Aquela tarde fatídica não apenas mudou a história, mas também a maneira como eu vivia, pensava e amava. E toda vez que reflito sobre este momento, sou lembrado de que o amor de Deus não apenas me salva, mas também me convida a ser uma pessoa que traz sua esperança e luz ao mundo. O sétimo evento é o evento do Sol e da Lua em repouso. Na maravilhosa história da humanidade, esse evento registrado no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 ao 14, sempre foi uma história que agitou gerações. Este foi o momento em que Josué, o líder dos israelitas,
orou a Deus para desacelerar o tempo para que seu exército pudesse vencer a batalha. A oração é respondida quando o sol para no meio do céu e o dia se estende sobrenaturalmente. Muitos veem isso como um símbolo do poder transcendente de Deus. Mas existe uma maneira de explicar esse fenômeno de uma perspectiva científica? De acordo com o relato bíblico, a batalha ocorreu em Gibeão. Josué ordenou que o sol parasse sobre Gibeão e a lua parasse no vale de Ajalon. O que é especial é que a Bíblia não apenas descreve o evento como um milagre, mas também enfatiza que é o único dia em que Deus responde às orações humanas de uma forma que intervém diretamente na natureza. Muitos cientistas e estudiosos têm procurado estudar este evento através de sinais geológicos, arqueológicos e astronômicos. Um dos pontos de partida são vestígios antigos de diferentes civilizações ao redor do mundo. Nas culturas egípcia, babilônica e até maia, há registros associados a dias mais longos do que o normal, ou ao fenômeno de dias que não passam. Em 2017, um estudo realizado por cientistas da Universidade de Cambridge sugeriu que é possível que um fenômeno astronômico específico, um eclipse solar ou uma mudança temporária na órbita da Terra, tenha ocorrido perto do tempo registrado pela Bíblia. Isso é reforçado pelos registros astronômicos dos antigos egípcios, especialmente na História Real do Egito, que menciona uma data incomum. Além disso, vestígios fósseis e geológicos no Vale do Ajalon mostram que houve grandes flutuações naturais que ocorreram durante este período. Muito provavelmente, terremotos ou mudanças geológicas contribuíram para mudar a órbita da Terra ou o tempo de rotação. Uma das explicações científicas populares é que o evento está relacionado ao fenômeno da câmera lenta da Terra. A hipótese é que, se a órbita da Terra for temporariamente alterada por uma grande força de impacto, como um meteorito ou o deslocamento de placas geológicas, a velocidade de rotação do planeta pode diminuir, fazendo com que pareça que o tempo está estendido. A NASA também estudou o fenômeno de perder um dia na história da astronomia. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que existe um período de tempo perdido nos sistemas modernos de cálculo de tempo, o que coincide com a descrição na Bíblia. Outra possibilidade é um fenômeno climático incomum, como o reflexo da luz na atmosfera causado por erupções vulcânicas ou poeira gasosa, causando efeitos ópticos. Isso pode fazer com que a luz solar dure mais sobre uma área específica. Para aqueles que acreditam em poderes sobrenaturais, este evento está muito além da compreensão científica. Este é um milagre que enfatiza a intervenção de Deus no curso da história para proteger seu povo. Independentemente de como a ciência explica, o fato de o Sol e a Lua serem estacionários tem profundas implicações para a fé de milhões de pessoas em todo o mundo. Não é apenas uma história de vitória, mas também uma demonstração da conexão entre o homem e o Criador. O oitavo evento é o evento da Torre de Babel. Na Bíblia, esse evento não é apenas uma simples história, mas também um símbolo profundo do orgulho humano e da intervenção de Deus. Em Gênesis 11, 1-9, a história conta como os humanos uniram línguas, construindo uma cidade com uma torre cabeça para os céus, para honrar a si mesmos. Mas Deus perturbou sua linguagem, espalhando-os por toda a terra, paralisando esse ambicioso projeto. Para muitos, esta é uma história moral. Mas para aqueles que buscam a verdade, existe alguma evidência científica para provar ou explicar esse fato? A Torre de Babel foi construída na planície de Sinar, agora parte do Iraque, pelos descendentes de Noé após o grande dilúvio.
As pessoas naquela época tinham uma linguagem comum e queriam construir um grande memorial para mostrar solidariedade e poder. Essa ação foi vista como um desafio a Deus, levando à sua intervenção, fazendo com que as pessoas não se entendessem mais. A Bíblia descreve esse evento em detalhes, não apenas como um lembrete de humildade, mas também para ilustrar o poder de Deus em controlar a história humana. Arqueólogos e cientistas passaram décadas estudando as evidências relacionadas a este evento. Algumas das descobertas notáveis são vestígios geológicos na planície de Shinar. É uma área rica em lodo, onde fundações antigas foram descobertas por meio de escavações arqueológicas. Segundo os arqueólogos, essas fundações podem estar relacionadas a zigurates, torres escalonadas construídas por civilizações antigas, como sumérios e babilônios. A Torre de Babel pode ser descrita como uma forma gigantesca de zigurate, superando em muito todos os contemporâneos. A história humana mostra que o desenvolvimento e a dispersão da linguagem é um fenômeno complexo. De acordo com a pesquisa de linguistas, a origem das línguas do mundo pode ser ligada a uma língua comum primitiva, que eles chamam de linguagem proto-humana. Este estudo, liderado pelo Dr. Merritt Rowland, um renomado linguista, sugere que pode ter ocorrido uma dispersão repentina da linguagem, consistente com a descrição bíblica. Com base em fósseis humanos antigos e vestígios de migração, os antropólogos confirmaram que os humanos modernos começaram a se dispersar de uma área comum. Isso se encaixa no contexto que a Bíblia descreve. De um grupo unificado, a humanidade está espalhada por toda a Terra. André Parrot, um arqueólogo francês que estudou de perto o zigurate babilônico e sugeriu que a Torre de Babel pode ter sido uma das primeiras versões desse tipo de arquitetura. Ou David Rohl, um egiptólogo moderno que teorizou que a história da Torre de Babel poderia ser baseada em um evento histórico real. Ele ligou a história bíblica a antigos documentos sumérios, sugerindo que a mudança repentina na linguagem poderia ser explicada por uma forte mistura cultural. A Torre de Babel não é apenas um monumento antigo ou uma história moral na Bíblia. É um poderoso lembrete de que a humanidade, não importa quão talentosa e unida, não pode superar o poder e a vontade de Deus. Essa história, através das lentes da ciência, também abre uma perspectiva de que a história humana sempre foi um cruzamento entre a mão sobrenatural e as leis da natureza. A Torre de Babel é uma demonstração maravilhosa da combinação de religião e ciência entre fé e razão. Por meio dessa história, vemos não apenas a arrogância e as limitações do homem, mas também a grandeza e o poder de Deus. O nono evento é a criação do universo. O universo, com sua imensurável vastidão e maravilha, sempre foi um mistério que desafia o intelecto humano. Desde as primeiras páginas da Bíblia, a história da criação é registrada de forma solene e majestosa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava vazia e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus voava sobre as águas. Estas são as palavras iniciais do livro do Gênesis, lançando as bases para a fé de que Deus é a fonte de todas as coisas e fenômenos. A ciência moderna, embora com uma abordagem completamente diferente, surgiu com a teoria do Big Bang, que explica que o universo começou em uma singularidade infinitesimal, onde a energia e a matéria estão inimaginavelmente concentradas. Após o Big Bang, o universo começou a se expandir e formar a estrutura complexa que observamos hoje. Essa teoria, que é amplamente reconhecida, tem uma semelhança impressionante com a narrativa bíblica,
fazendo com que tanto religiosos quanto científicos ponderem profundamente. Um dos pontos mais marcantes da Bíblia é a ênfase no universo sendo esticado. Em passagens como Isaías, capítulo 40, versículo 22, a Bíblia descreve Deus como estendendo os céus como um véu. Isso parece refletir um entendimento que os cientistas modernos só descobriram no século XX. O universo está em constante expansão. O astrônomo Edwin Hubble descobriu em 1929 que as galáxias estavam se afastando umas das outras, fornecendo a primeira evidência desse fenômeno. Além disso, o uso de verbos em textos antigos também é bidimensional. Por um lado, descrevendo a ação concluída, por outro lado, implicando que o processo ainda está em andamento. Talvez essa combinação não seja uma coincidência, mas reflete um fato atemporal de que Deus não apenas criou o universo, mas continua a mantê-lo e controlá-lo. Os cientistas de hoje forneceram muitas evidências para apoiar a teoria do Big Bang, que, se examinada cuidadosamente, fortalece ainda mais a crença em um Criador. Por exemplo, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, um traço remanescente do momento imediatamente após o Big Bang, foi descoberta por Arno Penzias e Robert Wilson em 1965. Isso é considerado o eco da criação, assim como a primeira luz que Deus chamou: haja luz e há luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Além disso, a formação de elementos leves como hidrogênio e hélio nos primeiros segundos do universo também se encaixa na descrição de um início ordenado, não aleatório. De acordo com Stephen Hawking, é esse delicado equilíbrio nas leis da física que é uma prova de um grande design, apesar de sua expressão não religiosa. No campo da geologia e da biologia, os fósseis fornecem uma imagem vívida do desenvolvimento da vida na Terra. Embora não estejam diretamente relacionados ao Big Bang, esses vestígios geológicos refletem como a vida, sob o controle das leis da natureza, se desenvolveu em perfeita ordem. Desde os fósseis mais antigos encontrados nas formações rochosas pré-cambrianas até a explosão biológica durante o período cambriano, todos eles testemunham um arranjo deliberado, assim como Deus delineou dia e noite, criando oceanos e continentes. O renomado biólogo Francis Collins, chefe do projeto de decodificação do genoma humano, escreveu em seu livro The Language of God, a linguagem de Deus, que a evidência científica, desde o desenvolvimento do DNA até a evolução, não contradiz a crença em um Criador. Em vez disso, eles se complementam como dois lados de uma moeda, o que torna a história criativa tão importante para nós hoje. Em primeiro lugar, nos lembra que fazemos parte do grande plano, moldado pela mão todo-poderosa. Ao mesmo tempo, a ciência, com todas as suas descobertas milagrosas, suscita no homem uma admiração pela criação de Deus. No mundo moderno, quando a ciência e a religião são frequentemente colocadas em dois extremos opostos, a história criativa é uma ponte para percebermos que por trás de cada fenômeno há uma razão, e por trás de cada razão há um intelecto transcendente. A busca da verdade, seja através de um telescópio ou através das páginas da Bíblia, nos aproxima da fonte da vida. O 10º evento, Adão e Eva, registrado no livro do Gênesis da Bíblia, não é apenas uma das pedras angulares mais importantes da fé cristã, mas também desperta curiosidade e debate em vários campos, incluindo a ciência. Esta história não é apenas sobre a criação, mas também um símbolo da origem da humanidade que tem um significado profundo sobre a relação entre os humanos, Deus e o mundo ao seu redor. De acordo com a Bíblia,
Deus criou Adão do pó da terra e soprou vida em suas narinas, transformando-o em um ser vivo. Mais tarde, Eva foi feita de uma costela de Adão para ser uma companheira. Eles são colocados no Jardim do Éden, um lugar perfeito, cheio de tudo o que é necessário para a vida. No entanto, sua desobediência a Deus por comer o fruto proibido fez com que fossem expulsos do jardim, trazendo a maldição do pecado e da morte ao mundo. Esta história não é apenas uma explicação teológica do nascimento da humanidade, mas também contém muitos símbolos de liberdade de arbítrio, responsabilidade moral e as consequências da escolha. Mas que perspectivas adicionais a ciência pode fornecer sobre essa história? Embora a ciência moderna não possa confirmar os detalhes de cada evento na história de Adão e Eva, muitos estudos lançaram uma nova luz sobre as origens humanas. Uma das descobertas mais notáveis é a existência da chamada Eva mitocondrial. Eva mitocondrial, um termo usado pelos geneticistas para se referir a uma mulher que viveu cerca de 100.000 a 200.000 anos atrás, a partir da qual todos os humanos modernos podem ser rastreados até o DNA mitocondrial. Da mesma forma, os cientistas identificaram o Adão cromossômico I, o ancestral comum mais próximo através do cromossomo Y masculino. Embora esses indivíduos não tenham vivido ao mesmo tempo e não sejam representativos de Adão e Eva na Bíblia, essa descoberta reforça a ideia de que a humanidade se originou de um pequeno grupo de ancestrais comuns. Isso implica que a Bíblia, embora simbólica, ainda pode refletir uma realidade de unidade humana. Além disso, vestígios geológicos e arqueológicos também suportam alguns detalhes indiretos. Por exemplo, a existência de áreas férteis, como a antiga Mesopotâmia, que se pensava estar perto de onde o Jardim do Éden poderia ter sido localizado, forneceu a base para o nascimento das primeiras civilizações. A história bíblica do dilúvio também pode estar relacionada a fenômenos geológicos reais, como o dilúvio repentino do Mar Negro há milhares de anos. A história de Adão e Eva contém elementos sobrenaturais além da interpretação da ciência moderna, como a criação do homem por Deus do pó ou o aparecimento do perfeito Jardim do Éden. No entanto, alguns teólogos e cientistas tentaram chegar a uma abordagem harmoniosa entre os dois campos. Por exemplo, o sopro de vida de Deus em Adão pode ser interpretado como uma forma simbólica de descrever a ativação da consciência, um fenômeno que a ciência ainda não foi capaz de explicar completamente. A capacidade dos humanos de ter um senso de autoconsciência, criatividade e comunicação superior a outros animais é um mistério não resolvido. Alguns argumentam que isso é evidência de intervenção divina no processo evolutivo. Da mesma forma, o pecado ancestral que Adão e Eva trouxeram pode ser visto como uma explicação teológica para as tendências morais e antiéticas humanas, que podem ser rastreadas até o estudo da psicologia evolutiva. Traços como egoísmo, rivalidade ou amor estão todos biologicamente enraizados, mas fortemente moldados por fatores espirituais e culturais. A história de Adão e Eva não é apenas uma lenda antiga, mas também uma inspiração profunda para muitos, inclusive para mim. Ao refletir sobre essa história, não posso deixar de me perguntar o que nossas escolhas diárias refletem na primeira escolha de Adão e Eva. Nós, como eles, todos enfrentamos tentações, testes de lealdade e responsabilidade moral. E se você é um crente na Bíblia ou simplesmente busca a verdade científica, esta história nos convida a refletir sobre a origem, o significado e o propósito da vida. Mais preciosamente, por meio de suas histórias, vemos um convite à reconciliação,
ao perdão e à esperança de valores que nenhum campo, seja teológico ou científico, pode substituir completamente. A história de Adão e Eva é um símbolo poderoso que não apenas reflete a fé religiosa, mas também inspira a exploração na ciência. Embora a ciência nunca confirme todos os aspectos dessa história, a interseção de fé e conhecimento produziu insights mais profundos sobre as origens e o significado dos seres humanos. Essa história não é apenas sobre o passado, mas também um lembrete de nosso relacionamento atual com Deus, uns com os outros e com o universo em geral. O 11º evento foi a queda do Muro de Jericó, um símbolo fortificado de poder e inviolabilidade que desmoronou completamente de acordo com o relato bíblico. Essa história, registrada no livro de Josué, capítulo 6, não é apenas uma demonstração milagrosa da intervenção de Deus, mas também atraiu a atenção de cientistas e arqueólogos ao longo dos séculos. A jornada para encontrar a verdade por trás deste evento abriu muitas novas perspectivas, combinando crença, história e ciência. De acordo com a Bíblia, os muros de Jericó caíram não por causa de um ataque militar convencional, mas por causa da intervenção sobrenatural de Deus. Quando os israelitas, sob a liderança de Josué, sitiaram Jericó por 7 dias, eles seguiram a ordem do Senhor: dar a volta na cidade uma vez por dia, e no 7º dia, dar 7 voltas, tocar trombetas e gritar. Imediatamente, as muralhas desmoronaram, permitindo que os israelitas tomassem a cidade com facilidade. O destaque desta história não está apenas no resultado, mas também na maneira. Nenhuma arma é usada. Esta é uma demonstração poderosa do poder de Deus e da obediência absoluta dos israelitas. Mas existe alguma evidência, além da Bíblia, de que esse evento realmente aconteceu? A arqueologia forneceu muitas pistas valiosas sobre Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Uma das descobertas mais proeminentes veio de Kathleen Kenyon, uma arqueóloga britânica, na década de 1950. Ela descobriu que Jericó era uma cidade fortificada com enormes muralhas de pedra, datando de cerca de 1400 AC, que coincidiu com a época mencionada na Bíblia. Kenyon também notou que havia uma espessa camada de cinzas, indicando que a cidade havia sido destruída por um grande incêndio. Além disso, evidências geológicas no local indicam que as paredes desabaram em massa e não em seções, alinhando-se com a descrição bíblica. Muitos outros cientistas, como Bryant Wood, usaram análises modernas para afirmar que o colapso ocorreu repentinamente e foi completamente diferente da destruição usual causada pelo homem. Alguns cientistas apresentaram hipóteses científicas para explicar esse fenômeno. Uma das explicações comuns é o fenômeno dos terremotos. Jericó está localizada na linha de falha geológica do Vale do Rift do Jordão, uma área propensa a terremotos. É possível que as trombetas e os aplausos dos israelitas tenham coincidido com um terremoto natural, que fez com que as muralhas enfraquecessem e desmoronassem. No entanto, o fato de o terremoto ter ocorrido exatamente no momento em que os israelitas tocaram trombetas e aplaudiram, levou muitos a acreditar que isso não era uma coincidência, mas um evento controlado por Deus. Outro detalhe que reforça isso é a integridade dos potes de comida da cidade, que os arqueólogos observam. Se Jericó estivesse sitiada por muito tempo da maneira usual, o suprimento de comida teria se esgotado antes que o castelo fosse capturado. A história da queda da muralha de Jericó não é apenas histórica e científica, mas também uma grande inspiração para a fé e a obediência. Para mim, este evento é um lembrete de que às vezes temos que enfrentar paredes aparentemente intransponíveis em nossas vidas. Pode ser medo,
dificuldades no trabalho ou desafios mentais. Mas, como os israelitas, se colocarmos nossa confiança em Deus e agirmos de acordo com sua liderança, esses muros cairão. A lição de Jericó também enfatiza o papel da paciência e da disciplina. Os israelitas contornaram a muralha da cidade por 7 dias, uma vez por dia, seguindo um plano claro. Esta não é uma tarefa fácil, especialmente quando você não vê resultados imediatos. Mas sua obediência e confiança absolutas levaram a um final milagroso. Esta história nos lembra que, na vida desafiadora e volátil de hoje, a intervenção de Deus ainda está presente se colocarmos nossa confiança nele. Assim como muros fortificados desabaram ao som de trombetas e aplausos, as maiores barreiras em nossas vidas também podem ser derrubadas à medida que andamos na fé e na orientação de Deus. A interseção da ciência e da teologia sempre foi um tema intrigante, mas ao mesmo tempo também contém desafios significativos. Na jornada para descobrir a verdade, esses dois campos parecem estar nos extremos opostos do espectro do conhecimento. Um lado se baseia em métodos de verificação experimental. O outro se concentra em aspectos sobrenaturais e valores espirituais que não podem ser medidos por ferramentas físicas. No entanto, é nessa intersecção que começam a surgir polêmicas e dificuldades, colocando as pessoas diante da importante questão: como conciliar razão e fé? Uma das maiores barreiras para comparar ciência e teologia é a diferença de metodologia. A ciência moderna é baseada em evidências concretas, repetíveis e verificáveis. Esses princípios formam uma base sólida para explicar o mundo natural. A teologia, ao contrário, é frequentemente baseada na revelação, na crença na revelação de Deus e nas verdades que não podem ser limitadas pela razão humana. Muitas críticas surgiram à medida que a ciência e a teologia tentam se reconciliar. Alguns cientistas famosos, como Richard Dawkins, argumentam que a fé não tem lugar no mundo moderno. Dawkins argumenta que a ciência explicou a maioria dos fenômenos naturais que os humanos anteriormente atribuíam aos deuses, desde o trovão até a formação de planetas. Em contraste, teólogos e seguidores da fé apontam que a ciência não pode responder a todas as perguntas. Questões sobre o significado da vida, o propósito da existência ou a natureza da ética permanecem fora do alcance da ciência. Por exemplo, diante do sofrimento ou da perda, a ciência pode explicar os mecanismos biológicos das emoções, mas somente a fé pode trazer conforto profundo. Esses debates não ocorrem apenas no âmbito teórico, mas também têm impacto na vida cotidiana. Por exemplo, o uso da tecnologia de edição de genes, CRISPR, levanta questões sobre o papel dos humanos em interferir na obra de Deus. O homem tem o direito de recriar e mudar a vida como quiser, ou é um ato que excede o limite permitido? Quando confrontados com perguntas sem resposta, a fé desempenha um papel importante em ajudar as pessoas a superar a incerteza. A fé não é uma renúncia à razão, mas um complemento ao que a razão não pode alcançar. Alguns cientistas famosos, como Isaac Newton ou Francis Collins, diretor do projeto de decodificação do genoma humano, são pessoas com profundas crenças religiosas. Eles viram a compatibilidade entre a pesquisa científica e a celebração da criação de Deus. A fé também ajuda a equilibrar quando as pessoas enfrentam os desafios morais que a ciência apresenta. Por exemplo, quando se trata de biologia regenerativa, muitas pessoas confiam na fé para tomar decisões que estão alinhadas com sua consciência. A fé lembra as pessoas da responsabilidade moral, que nem tudo o que é cientificamente viável deve ser feito. Um amigo meu
pesquisador da área de física, certa vez compartilhou que toda vez que observa um céu estrelado através de um telescópio, ele não apenas vê planetas e galáxias distantes, mas também sente um poder sobrenatural que está além da imaginação. A ciência me ajuda a entender como o universo funciona, diz ele, mas a fé me ajuda a entender por que o universo existe. Essa perspectiva reflete um fato importante. Em vez de confronto, ciência e teologia podem se complementar. A ciência abre a porta para a descoberta das maravilhas do mundo natural, enquanto a teologia fornece significado e profundidade a essas descobertas. Quando os dois são combinados harmoniosamente, eles criam uma imagem mais abrangente da verdade. Os desafios e controvérsias entre ciência e teologia nunca terminarão, porque vêm de duas abordagens diferentes da realidade. No entanto, isso não significa que esses dois campos não possam coexistir. Ao manter o respeito mútuo, aceitar as limitações uns dos outros e deixar a fé iluminar a razão, podemos explorar camadas mais profundas de significado na vida e no universo. Em última análise, a resposta não está apenas em escolher entre razão ou fé, mas também em aceitar ambas como partes integrantes do caminho humano em busca da verdade. Neste mundo complexo, a combinação de ciência e teologia não apenas nos ajuda a entender o universo, mas também nos guia a viver mais plenamente, com humildade e fé forte. A ciência e a teologia, embora venham de direções diferentes, compartilham o mesmo objetivo profundo, a descoberta da verdade. Nesta jornada, ambos os campos mostraram semelhanças significativas. Quer sejam abordadas pela razão ou pela fé, as pessoas são fascinadas pela maravilha e complexidade do mundo ao seu redor. De grandes descobertas científicas como o Big Bang, evolução biológica, a afirmações bíblicas sobre a criação, os dois estão constantemente apresentando peças mais completas do quebra-cabeça sobre a natureza da vida e do universo. A descoberta da harmonia entre ciência e teologia não é apenas um diálogo intelectual, mas tem também um grande impacto no modo como vivemos e pensamos. Primeiro, incentiva as pessoas a enfrentar as maiores questões. Quem somos nós? Por que existimos? E qual é o propósito final deste universo? Em segundo lugar, nos ajuda a entender que a fé não contradiz necessariamente a razão. A fé, por outro lado, pode compensar o que a razão não pode alcançar. Este mundo é muito vasto e complexo para ser explicado através de uma única lente. Ao combinar fé e ciência, podemos nos aproximar de uma verdade mais abrangente e completa. Em terceiro lugar, essa descoberta também promove uma atitude de humildade e gratidão. Quando olhamos para a complexidade do universo, desde a estrutura atômica até o funcionamento das galáxias, não podemos deixar de nos maravilhar com a grandeza da criação. Essa atitude não apenas ajuda as pessoas a respeitar a ciência, mas também desperta o desejo de aprender sobre o Criador. Para os leitores, a jornada para descobrir a relação entre ciência e fé não é apenas uma jornada teórica, mas também uma oportunidade de obter uma compreensão mais profunda de si mesmos e do mundo ao seu redor. Neste mundo cada vez mais complexo, reconciliar razão e fé pode oferecer perspectivas novas e mais equilibradas. Continue fazendo perguntas. Não hesite em enfrentar perguntas sem resposta. São essas perguntas que o levarão a maiores descobertas. A ciência continuará a explicar o que é mensurável, enquanto a fé continuará a iluminar o que é significativo. Os dois, quando harmoniosamente coordenados, ajudarão você a ter uma imagem mais abrangente e rica da vida. Se você é um crente em Deus, olhe para a ciência como uma forma de descobrir mais sobre sua incrível criação.
O que encontramos através de um microscópio ou telescópio aponta para uma verdade comum. O universo não é apenas o resultado do acaso, mas o trabalho de uma mão talentosa e amorosa. Se você é um buscador da verdade, deixe a fé e a ciência acompanhá-lo. A fé não exige que você desista da razão, mas convida você a usar a razão para ir além do que o olho nu pode ver. Por fim, lembre-se de que a vida é uma jornada constante de descoberta. Cada passo, seja pequeno ou grande, pode aproximá-lo da verdade. E a verdade, como diz a Bíblia, vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Quer você busque através da ciência ou da teologia, deixe sua sede pela verdade guiá-lo para viver uma vida significativa, esperançosa e sempre aberta ao aprendizado.